A Ucrânia tem uma arma secreta. Nunca antes vista e absolutamente letal, essa arma tem infernizado a Rússia na Crimeia. A península deveria estar sob controle de Putin, mas enquanto a arma atinge repetidamente a ponte terrestre da Crimeia, transformando-a em estrada para o inferno, esse controle parece mais frágil do que nunca. A RR-280 se tornou um cemitério. A Crimeia está prestes a ser conquistada, pois a libertação da península agora é inevitável, tudo graças a Morrigan. Aqueles que conhecem a mitologia podem saber que Morrigan é a deusa celta da guerra, do destino e, talvez mais importante, da mudança. É isso que a Ucrânia quer criar na Crimeia, após mais de 10 anos de domínio ilegal russo. Uma mudança no destino de um território que poucos acreditavam que a Ucrânia recuperaria. Morrigan não é apenas um nome, é uma mensagem, entregue dos céus, que agora desempenha um papel crucial na estratégia da Ucrânia de isolar a Crimeia, em preparação para a libertação que está por vir. Não sabíamos disso quando atacaram a ponte terrestre da Crimeia. Agora sabemos, e tudo isso graças à 412ª Brigada Nêmesis. A brigada postou no Facebook imagens mostrando o que o drone Morrigan pode fazer. Essa arma de médio alcance permite que a Ucrânia ataque a Crimeia nas rotas que abastecem os ocupantes russos. A logística militar está desmoronando e rotas de suprimento essenciais se tornam inutilizáveis. A deusa da guerra tomou os céus e está causando estragos na Rússia. A Brigada Nêmesis é ideal para revelar a existência do drone, pois foi crucial em seu desenvolvimento. A United 24 Media relata que a Morrigan foi desenvolvida em conjunto com a Brigada, dando a entender que esse é um drone projetado especificamente para retomar a Crimeia. A Brigada Nêmesis sabe como atingir a Rússia atrás das linhas inimigas. A Morrigan foi projetada para isso. Criada para ser letal e transformar estradas ocupadas em rodovias para o inferno. Agora todos podem ver os resultados. Imagens da Brigada Nêmesis mostram drones Morrigan lançando fogo sobre caminhões militares russos na rodovia RR-280 Novorossiya. Vemos imagens gravadas pelos próprios drones, sugerindo que eles são essencialmente drones FPV com alcances maiores do que os normalmente vistos na linha de frente. O vídeo nos dá uma breve olhada no próprio Morrigan, embora não o suficiente para revelar seus segredos. O destaque são os ataques. Vemos repetidamente o Morrigan cumprir seu objetivo, localizar e destruir o alvo. A Brigada Nêmesis considera o drone um divisor de águas, difícil discordar. O que a Ucrânia tem em mãos é um drone que está destruindo uma linha vital da qual a Rússia depende para manter seu controle sobre a Crimeia. A ponte terrestre RR-280 está sob ameaça. Melhor dizendo, ela já está sendo inutilizada. A Ucrânia está sufocando a logística russa na Crimeia, em uma estratégia projetada primeiro para isolar, depois para libertar. As carcaças em chamas dos veículos militares na RR-280 mostram que o Morgan é tão eficaz quanto simbólico. Estamos vendo uma mudança na Crimeia, que com Morgan pode alcançar outras regiões da Ucrânia. Antes disso, precisamos perguntar: o que já sabemos sobre o drone Morgan? A resposta é muito pouca. Esse é basicamente o objetivo quando se trata de armas secretas. A Ucrânia não quer revelar muita coisa, senão a Rússia vai descobrir como o Morgan funciona e pode criar sua própria versão ou encontrar uma forma de neutralizar o drone. Sabemos que o drone foi projetado para ter manobrabilidade suprema, permitindo missões de interdição na retaguarda contra ativos militares importantes da Rússia em territórios ocupados. A Brigada Nêmesis revelou que o drone integra um projeto do Ministério da Defesa da Ucrânia e das Forças de Sistemas Não Tripulados para criar uma nova classe de armas de médio alcance, ampliando a profundidade operacional da Ucrânia. A Brigada Nêmesis afirma que não revelará mais informações. Esses são todos os detalhes que podemos divulgar sem risco, afirma a Brigada. O restante deve ficar restrito para garantir a eficácia do ataque ucraniano de médio alcance. O pouco mais que podemos descobrir sobre esse drone precisa vir de uma análise do vídeo que a Brigada Nêmesis compartilhou. Há claramente um aspecto FPV nesse drone. Imagens mostram drones Morrigan filmando à frente enquanto se aproximam dos alvos, sugerindo operadores envolvidos. Se há IA e alvejamento automático envolvidas, ainda não foi confirmado. Não sabemos a potência de fogo do Morrigan, mas é suficiente para destruir tanques e veículos militares.
Às vezes, as imagens da Brigada Nêmesis mostram explosões de drones tão grandes que indicam que o Morrigan transporta mais de 3 quilos de explosivos, acima do comum em drones FPV. Então, o Morrigan causa mais dano do que os drones que estão espalhados pela linha de frente. Ainda não se sabe o quanto mais forte. O Business Insider busca mais detalhes analisando o vídeo da Brigada Nêmesis. Ele afirma que um dos primeiros trechos do Morrigan sendo preparado para o voo indica que ele mede entre 1,20 metros e 1,50 metros de comprimento. O drone possui estabilizadores traseiros, asas anguladas e, o mais interessante, aparentemente não requer pista para decolar. Vemos o drone sendo lançado a partir do que parece ser uma catapulta ou um trilho de lançamento, o que é uma grande vantagem para a Ucrânia. Isso permite que o Morrigan seja lançado de quase qualquer lugar sem expor operadores ucranianos a contra-ataques ao buscar pistas de decolagem. Por fim, ao alcance. Embora não saibamos os detalhes, a rodovia RR-280 que a Ucrânia vem destruindo com o Morrigan está entre 80 e 100 km das linhas de frente, variando conforme o local atingido e liga Rostov-do-Don, Mariupol, Melitopol e entra na Crimeia. Então podemos supor um alcance de pelo menos 120 km. Mas até agora, isso é tudo o que sabemos, ou podemos especular. Uma coisa é certa, a caçada começou e a rodovia RR-280 está sendo transformada de uma linha vital de ligação terrestre para a Rússia em um cenário de pesadelo, onde veículos militares estão sendo destruídos. O que isso significa para a Crimeia? Já vamos responder essa pergunta. Antes, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando as informações deste vídeo, lembre-se de se inscrever para acompanhar mais análises nossas sobre as últimas armas e estratégias da Ucrânia. Então, Crimeia. Putin enfrenta sérios problemas agora em uma península que anexou ilegalmente em 2014. Uma área antes símbolo da superioridade russa sobre a Ucrânia virou um campo de caça para Morgan e toda uma geração de drones de médio alcance que destroem a logística russa. Enquanto falamos, o Morgan está realizando uma caçada logística de Mariupol até a Crimeia, declara a Brigada Nêmesis, e já destruiu dezenas de caminhões russos e postos de gasolina ao longo da RR-280 nas últimas semanas. Esse corredor terrestre virou um buraco negro onde a logística russa fracassa. Uma verdadeira estrada para o inferno, já que todo veículo que agora cruza sabe que pode ser o próximo alvo de um drone batizado com o nome de uma deusa vingativa e furiosa. A Ucrânia começa a ter sucesso atacando a logística russa nessa estrada. Como informou Nova Voz da Ucrânia em 4 de junho, a Brigada Azov da Guarda Nacional Ucraniana anunciou seu retorno a Mariupol, região ocupada pela Rússia desde o início da invasão de Putin. Ataques em abril e maio permitiram que a unidade controlasse o espaço aéreo da localidade. As forças ucranianas não avançaram por terra, mas não precisam. Com o controle dos céus de Mariupol, a Ucrânia liberou o acesso à RR-280, transformando a rodovia em um inferno. O trecho entre Melitopol e a Crimeia teve ao menos 17 ataques a caminhões de combustível e veículos militares russos só em maio. Em Sebastopol, Crimeia, já há racionamento de combustível, limitando clientes a 20 litros por pessoa, enquanto o combustível transportado pela ponte terrestre da Crimeia é consumido. O Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, mostra dados ainda mais impressionantes. Ele afirma que mapas mostram que a Ucrânia atingiu mais de 125 caminhões na ponte terrestre da Crimeia, a maioria destruída em maio. O CEPA afirma que as consequências de longo prazo da campanha são sérias, mas ainda não quantificáveis. Ressalta que quase toda a logística russa para a Frente Sul e Crimeia depende de terra. Se estradas e ferrovias forem interrompidas, danos serão inevitáveis. E esse é o ponto. Este é o programa de bloqueio logístico em ação e está surtindo efeito. O Ministério da Defesa da Ucrânia investe quase 113 milhões de dólares em um programa que incentiva operadores de drones a eliminar veículos que mantêm a logística russa. O RR-280 é alvo-chave. A Ucrânia sabe que cortar essa rota logística deixará os russos na Crimeia sem combustível para se defender. Os russos já não têm retaguarda segura. Drones como o Morrigan garantiram isso. A Rússia se mostra desesperada ao tentar manter a RR-280 aberta para abastecer suas tropas na Crimeia, Melitopol e Mariupol. No dia 30 de maio, quando ficou claro que os ataques da Ucrânia contra a RR-280 não iam parar, a UNM informou que o comando russo fez algumas mudanças interessantes na forma como a rodovia está sendo usada.
Um limite de velocidade de 120 km por hora foi introduzido e os comboios militares russos agora estão viajando à noite. A Rússia passou a usar sistemas de guerra eletrônica na rodovia para tentar desviar a Morrigan e outros drones ucranianos. Vamos falar sobre o limite de velocidade. 120 km por hora não é a velocidade máxima para um veículo militar na RR-280. A UNM afirma que isso é o mínimo. O plano da Rússia para a RR-280 é fazer seus comboios militares avançarem em alta velocidade à noite, esperando que os drones ucranianos não os alcancem. Não acreditamos que isso vá funcionar. Estamos basicamente assistindo ao filme Velocidade Máxima acontecer em tempo real. Não diminua para menos de 120 km por hora, ou você vai explodir. Além dos ataques de drones, acidentes devem se tornar comuns na estrada que liga a Rússia à Crimeia. Outras soluções envolvem contornar completamente a RR-280, que é exatamente o que a Rússia não quer fazer. A RR-280 era crucial, pois permitia à Rússia enviar suprimentos diretamente a 3 territórios ocupados. Morga eliminou essa opção para qualquer comboio que queira evitar uma viagem mortal à noite. Mas a Rússia realmente não tem opção. A intensidade dos ataques na RR-280 levou o governador pró-Rússia de Kherson, Vladimir Saldo, a fechar parte da rodovia em 21 de maio. Segundo a Business Insider, autoridades russas em territórios ocupados buscam alternativas atualmente. Uma dessas opções é a que a Ucrânia gostaria de ver usada: a Ponte da Crimeia. Em relatório de 1º de junho, a UKR Informe divulgou comentários do porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletnyuk. Acho que eventualmente veremos o momento em que eles estarão realmente sob pressão, e não terão opção a não ser transportar cargas perigosas pela ponte, afirmou Pletnyuk, destacando que há sérias restrições ao transporte de combustível e ferroviário, por questões de segurança e pelos danos que a Ponte da Crimeia sofreu. Se a Rússia usar a Ponte de Kerch para levar combustível que iria pela RR-280, será sinal claro de desespero. Por quê? Há uma razão pela qual a Rússia deixou de usar essa ponte para esse fim em 2024. Um par de ataques ucranianos em outubro de 2022 e em 23 de julho já havia danificado seriamente a ponte, levando o alto comando russo a determinar que havia risco demais em transportar carga militar pela ponte. A Ucrânia confirmou a afirmação da Rússia em junho de 2025 ao atacar novamente a ponte, desta vez usando explosivos subaquáticos em suporte-chave. A Ucrânia não atacou mais a Ponte da Crimeia desde então. Não foi mais necessário, pois a ponte perdeu sua função militar. Se a solução da Rússia para o problema com o RR-280 for retomar o uso da Ponte da Crimeia, outra ligação crucial entre Rússia e Crimeia volta a entrar na mira. Projeto de quase 5 bilhões de dólares pode fracassar como símbolo da dominação ucraniana sobre a Rússia na Crimeia. Vemos aqui a estratégia de isolamento da Ucrânia em ação. A Rússia está condenada independentemente da escolha. Todas as rotas alternativas estão ao alcance do Morrigan ou de outros drones de médio alcance da Ucrânia. E a cada ataque realizado pela Ucrânia, as forças russas, assim como os cerca de 800 mil civis russos que estão na Crimeia, ficam ainda mais isolados. Palco sendo preparado para a libertação. Antes de aprofundar, é importante analisar o impacto do surgimento de Morgan na guerra na Ucrânia. O que a Ucrânia tem com o Morgan é a mais recente adição a um arsenal crescente de drones de médio alcance que está usando para enfraquecer a Rússia nos territórios ocupados. Já explicamos a importância disso ao mencionar o programa de bloqueio logístico, que facilitou a destruição de vários caminhões russos na RR-280. A United 24 Media diz que os ataques ucranianos de médio alcance não visam apenas a logística. Defesas aéreas russas também são alvo. Em março e fevereiro, a Ucrânia destruiu cerca de 300 unidades de defesas aéreas russas em cada mês, e depois eliminou mais 250 unidades em abril. Esses ataques são importantes. Quando a Ucrânia destrói defesas aéreas russas com drones, a Rússia precisa substituir ou abandonar esses sistemas, ficando sem proteção em outros locais. De qualquer forma, corredores aéreos seguros se abrem sobre os territórios ocupados, permitindo que a Ucrânia ataque mais fundo e com mais força uma variedade maior de outros alvos. Estamos vendo isso agora na RR-280A. Ucrânia criou uma estrada para o inferno ao eliminar defesas aéreas russas nos últimos meses.
Essa é uma estratégia que se estende por toda a linha de frente, já que a Ucrânia agora está em um ponto em que representa uma ameaça à retaguarda russa, com drones capazes de atacar a cerca de 200 quilômetros de profundidade. O Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, destaca que os ataques de médio alcance da Ucrânia estão desacelerando a Rússia na linha de frente, a ponto de os aliados de Putin estarem conseguindo ganhos líquidos perigosamente próximos de zero. A Rússia foi forçada a recuar e o enfraquecimento da retaguarda permite contra-ataques ucranianos em partes da linha de frente. Isso ficou claro em Dnipropetrovsk em maio, quando a Ucrânia recuperou cerca de 400 quilômetros quadrados da Rússia. Avanços em outros locais ocorrem devido a uma estratégia de médio alcance que enfraquece a Rússia atrás da linha de frente. Nada disso é por acaso. As estatísticas mostram tudo. Segundo a nova voz da Ucrânia, análises de inteligência aberta indicaram que a Ucrânia fez mais de 1.000 ataques geolocalizados na retaguarda russa. Estes são ataques confirmados, mas deve haver muitos outros. Cerca de 7% desses ataques tiveram como alvo sistemas de defesa aérea, com 20% atingindo transportes e 35% mirando depósitos de combustível, equipamentos e munições. A estratégia da Ucrânia é simples: destruir o que a Rússia precisa na retaguarda para enfraquecer as tropas na linha de frente. Isso nos leva de volta à Crimeia. O objetivo da Ucrânia ao atacar a RR-280 é isolar as tropas russas, forçando-as a recuar ainda mais para evitar o alcance do Morgan e outros drones ucranianos. A Ucrânia não invadirá a Crimeia por terra, pois é muito arriscado. Em vez disso, a península se torna irrelevante na guerra, enquanto o cerco ao suprimento já causa escassez de combustível e outros problemas. Tudo o que a Ucrânia precisa fazer agora é manter o ritmo e, a partir daí, avançar. E sua estratégia genial começa a convencer quem achava que a Ucrânia nunca libertaria a Crimeia. Uma dessas pessoas é o tenente-general aposentado e ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Rhodes. Ele confirma tudo o que dissemos sobre a estratégia da Ucrânia para a Crimeia. Pode parecer simplista, mas o primeiro passo para libertar a Crimeia é isolá-la, cortar a estrada para Jankoy e destruir a ponte. A segunda é torná-la inutilizável, impossível para uso russo, disse Ojik. Essa estratégia pode ser simples, mas a Ucrânia a segue perfeitamente. As estradas já foram cortadas e a Rússia não acha alternativas, apesar das tentativas. A ponte da Crimeia será alvo quando a Rússia estiver desesperada para usá-la militarmente. A Crimeia está se tornando inviável para a Rússia, exceto para ataques com mísseis e drones contra cidades ucranianas. É assim que a Crimeia será libertada. Não por um exército marchando a península, mas por uma campanha de isolamento que faz Putin ver que o esforço não compensa mais. A ascensão do drone Morrigan é só o episódio mais recente de uma campanha que a Ucrânia realiza há meses na Crimeia. O estrangulamento do corredor terrestre russo é crucial na campanha, enquanto o campo de batalha da península muda. Analisamos em outro vídeo o real significado dessa estratégia, então confira para entender por que a libertação da Crimeia parece mais próxima do que nunca. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para não perder as novidades. Obrigado por assistir!